Se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você está esperando para envelhecer e curtir a sua vida e apenas correr para os braços dele na hora do adeus à terra, você vai estar perdendo o melhor da sua vida, que é servir a Jesus, ainda com força, com saúde. O amor, ele tem um nome. Olha, queridos, o amor, para o amor existe um nome, e o nome deste se chama Jesus. Quando nós desprezamos esse amor, nós jogamos fora a nossa maior herança. Nós jogamos fora a nossa maior oportunidade. E muitos jogam fora esse amor. Muitos desprezam esse verdadeiro amor. João capítulo 1, ele diz, versículo 11, ele diz: ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, os seus rejeitaram o verdadeiro sinônimo do amor. Jesus foi rejeitado por aqueles que já deveriam estar preparados para recebê-lo. Porque o povo, ele não estava ignorante com relação ao assunto, porque todos os sábados as pessoas iam para as sinagogas e era lido a palavra de Deus, era lido os livros proféticos de Isaías, de Jeremias, dos próprios Salmos, dos Provérbios e etc. Então, alguém poderia dizer que Jesus chegou de supetão, chegou de improviso. Não, Jesus não foi improvisado. O plano da salvação de Deus não foi improvisada. No momento da queda, lá no Éden, Deus já começou a trazer uma solução. De ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus, ele veio preparando o povo. Guarde essa frase. Deus, ele veio preparando o povo para a volta ou para a vinda do seu filho, para concretizar o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Mas quando Jesus chega, o texto diz: veio para o que eram seus, porque Jesus poderia ter nascido na Europa, na Itália, na África, o berço. Mas não, Jesus nasceu especificamente ali na região de Israel, porque era um povo que estava preparado para receber, ou pelo menos estava sendo preparado para receber, assim como você está sendo preparada para subir. Eu não sei se você já captou. Se Deus preparou o povo para receber Jesus na sua primeira vinda, Deus continua preparando o povo para receber Jesus na sua segunda vinda. Só que na sua segunda vinda ele não pisará mais na terra. Ele chamará a igreja para levar a igreja embora. Só, meu querido, que quando Deus envia o seu filho para um lugar aonde ele já falara por Isaías, por Jeremias e por todos os profetas que antecederam a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, quando Jesus chega,
já começa uma perseguição para matá-lo. Porque alguns avisados foram informar a um rei. Imagine, um rei egoísta, um rei que só tinha o mal no coração e já procurou matar as crianças que ali estavam, para que aquela suposta criança que iria vir o rei, a ser o rei, não vingasse, não vivesse, mas que fosse logo eliminado. Então, um povo que foi preparado para receber Jesus, o Messias, quando ele chega, o despreza. Olha só, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a condição de passarem e a se tornarem filhos de Deus. Agora, se onde já existia esse conhecimento, aonde as pessoas eram ensinadas, como você está sendo ensinado hoje no domingo, está sendo ensinado na sexta-feira, no culto que nós temos, está sendo ensinado nas células, que eu acredito que você esteja indo. Se não estiver indo, é porque você está desprezando a palavra, não está desprezando a mim, muito menos o seu líder, está desprezando a Jesus, que quer lhe ensinar, que quer lhe trazer algo novo, que quer lhe trazer uma informação, que quer ajustar o seu caráter, que quer melhorar a sua relação com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. E eu quero começar a colocar aqui que muitos já começam a desprezar Jesus aí. Da mesma maneira como muitos já estavam desprezando Jesus na primeira vinda dele. Queridos, a rejeição, ela é terrível, onde as pessoas olhavam para Jesus, e nós vamos ver daqui a pouco, que como Jesus, mesmo dentro da sua cidade, aonde ele fora criado, e aonde não era um paraquedista, né? A gente chama assim, de alguém que chega assim de supetão numa cidade. Não, esse cara é paraquedista, ele está aqui só para aventurar. Não, Jesus não estava ali para aventurar nada. E olha só o que é interessante. Onde havia doença, ele trazia a saúde. Onde havia lepra, ele limpava. Onde havia morte, ele trazia de volta à vida. E ainda assim, as pessoas não acreditavam. Ainda assim, havia um alto índice de rejeição. E por que o senhor diz que existia esse alto índice? Imagina, queridos, lá na hora em que Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte a Jesus ou a Barrabás? Quem foi que eles escolheram? Imagina, claro, que foi o ladrão, o malfeitor. Jesus nunca bateu em ninguém, nunca roubou ninguém, nunca passou um cheque sem fundo, nunca comprou e não pagou. Imagine, irmãos, se nós fôssemos julgados por aquilo que já tivéssemos emprestado, mas não devolvido, comprado, mas não pago. Imagine, aonde tinha fome, o que ele fazia? Trazia alimento. O Senhor tem que despedir a multidão porque elas estão com fome, e eles vão perecer no meio do caminho, porque eles, de repente, é muita gente, e nós não temos comida aqui para dar, não temos comida para oferecer. E Jesus disse: dá vocês mesmos de comer. Mas nós não temos comida, dá vocês mesmos de comer. E agora, o que vocês têm? Nós só temos aqui um rapazinho, um garoto, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz: traz esse garoto, traz esse menino aqui. E o menino veio, entregou para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos. E dali ele alimentou a multidão. Quem estava com fome, ele deu o alimento.
Mas é possível, irmãos, que no meio daquela multidão que comeu, estava também pessoas que no meio da outra multidão que Pilatos perguntara, solta Jesus ou a Barrabás? É possível que alguns que comeram ali tenham aberto a sua boca para dizer, solta-nos Barrabás. O cara nem conhecia Barrabás, só sabia da fama dele, não tinha intimidade com ele. Por que o rejeitaram? Porque não era importante para eles? Por causa da opressão política? Por causa do falatório das pessoas? Porque um estava acreditando de que ele realmente era um charlatão? Quando João perguntou dele, és tu o Cristo? Jesus mandou responder para João, olha, diz para João, aleluia, os cegos veem, os coxos andam, é anunciado o reino de Deus, aleluia. Diz para João que o Messias chegou, diz para João que eu sou, aleluia, o enviado, o prometido pelo Senhor Deus aos profetas, diga, mas mesmo assim, eles, os outros, o rejeitaram. Meu Deus. Jesus, ele enfrentou a rejeição de muitas pessoas, inclusive, queridos, da sua cidade. Eles eram pessoas muito próximas de Jesus, mas por ser muito conhecido, eles rejeitaram os seus ensinos, rejeitaram a sua presença, o familiar passou a ser o motivo de rejeição, e Jesus ficou surpreso com a falta de fé, porque o próprio Jesus disse bem assim, não se faz mais milagre nesta cidade, por causa da incredulidade. O Senhor Jesus não fez mais milagre em muitos lugares por causa da incredulidade, da ausência, da falta de fé. Ou seja, um povo que ficou do tipo assim, anestesiado, desapercebido. Assim como hoje, em pleno século 21, existem muitas pessoas desapercebidas, distanciadas. Às vezes, irmão, se está num culto, se está numa célula, mas não consegue se conectar do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, porque está sempre, sabe, com aquele comichão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga o comichão, fica coçando. A minha mensagem que não foi, a minha mensagem que não chegou, não é verdade? Existem pessoas que rejeitam Jesus inconscientemente. Você sabia? Inconscientemente. Elas, conscientemente, pastor Carlos, elas não estão percebendo que estão rejeitando o Senhor. Mas no seu inconsciente, eles não querem, eles respeitam. Tem pessoas que amam os hinos, né? Às vezes a gente canta um hino, mesmo num local onde não é necessariamente evangélico, onde as pessoas, ali é um local público para todos, claro, tudo certo. E a gente canta um hino, ou a pessoa coloca um hino lá, um hino conhecido, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder e tal. Entra na minha casa, a pessoa às vezes nem evangélica mas vai cantando, conhece os hinos, conhece a letra, conhece a música, conhece a melodia. Tem assim uma certa queda, uma certa alegria por cantar os hinos, mas quando chega na hora do realmente, quando chega na hora do decidir, ela diz assim, não, agora não. É como disse aquele rapaz, Jesus, eu quero te seguir. Bom, vem, segue-me. Ele disse assim, não, deixa primeiro enterrar meu pai. E Jesus disse assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Negócio meio estranho, né? Como é que um morto vai enterrar outro morto? Jesus estava dizendo, deixa que aquelas pessoas que estão vivas, estão achando que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente, enterre esse morto fisicamente. É isso.
Então, há sempre, Mozandi, uma desculpa. Não, espera porque eu tenho que primeiro casar. Não, espera porque eu tenho primeiro que deixar de beber. Não, espera porque eu tenho que primeiro pagar o dono do bar, pagar o traficante. Eu estou devendo, se eu sair agora e a tal, eu não pagar, eu tenho que vender aqui para poder pagar ali, acolá. Não, espera. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, o que é que tem que esperar? Esperar você morrer? Esperar acontecer alguma coisa ruim, uma doença que Deus o livre, que não acontece em nome de Jesus, não acontece em nome de Jesus, mas esperar o quê? Então, inconscientemente, as pessoas rejeitam Jesus hoje, em pleno século 21. Então, o mesmo sentimento que havia naquele povo, ali na primeira vinda de Jesus, quando Jesus nasce de Maria, é criado por José e Maria, aleluia, mora em Nazaré, ele faz milagre, a partir dos 30 anos, ele fez 35 milagres diretos. 35 milagres diretos. E ainda assim o povo rejeita. Eu pergunto de você, quando foi que você viu um cego enxergar? De uma hora para outra? No século 21. Eu pergunto a você, quando foi que você viu um coxo andar? O coxo estava ali, nasceu aleijado, nasceu coxo. E você chegou lá e fez uma oração, alguém fez uma oração, e de repente ele saiu andando. Quando foi que você viu? Não foi pela TV, não foi pelo YouTube, não estou perguntando, não estou perguntando que você viu por um vídeo, não, eu digo pessoalmente, quando foi? Sem o truque da IA, sem o truque dos falsos profetas, um milagre real. Olhem para mim, querido, Jesus, ele realizou direto, para as pessoas verem, 35 milagres direto, entre cura, libertação, ressurreição de pessoas. Tabita, levanta. E a menina levantou, e ele a entregou à sua mãe. Toma, leva de volta a tua filha, está aqui. Que alegria foi essa? Lázaro sai para fora, 4 dias em fase de putrefação. O Lázaro sai pulando porque ele estava todo atado, estava todo enrolado. E ainda assim eles rejeitaram. Ainda assim eles desprezaram. Assim como muitos hoje estão desprezando. Da mesma maneira como muitos hoje estão rejeitando a Jesus. Sabe, meus irmãos, nem sempre percebemos quando rejeitamos a Deus. Nem sempre observamos quando rejeitamos o Espírito Santo. Nem sempre estamos conscientes quando estamos rejeitando a Jesus. A Bíblia diz, se vos rejeitardes, rejeitarão a mim. Quando você entrar numa cidade, olha só, quando você entra numa cidade e a cidade não lhe recebe, não recebe a palavra, saiba que não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Sacudam o pó das suas sandálias, porque eis que vos digo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, se alguém está rejeitando a palavra de Deus, aleluia, já está automaticamente rejeitando a Jesus, e às vezes as pessoas não percebem, Anderson, porque é inconsciente. Eu não quero ouvir a palavra. Não, para que eu quero ouvir a palavra? Eu não quero. É uma rejeição. E não é uma rejeição de 2000 anos atrás, é uma rejeição de hoje, irmão. Sabe, quando ele começa a ministrar, ele deixa um sinal. Ele deixa um sinal do que eu estou dizendo hoje nessa ministração. E o sinal que ele deixa é a parábola das 10 virgens. Todo mundo lembra, né? Amém? Todo mundo sabe a parábola das 10 virgens. A parábola é uma comparação. E ele diz assim, o reino dos céus é comparado a... Então ele faz uma comparação e ele usa esse sistema de parábolas. E lá, aleluia, na palavra do Senhor declara, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. É possível que você nunca tenha visto uma candeia,
Mas lá em casa, quando eu era pequeno, tinha o Lampião. E tinha o Aladim. Eu não sei quantos chegaram a ver o Aladim. O Aladim era, vamos dizer, o refil que se colocava dentro daquele lampião, né? E aí ele ia consumindo com o tempo e você tinha que repor o Aladim. É como se fosse o óleo da candeia. Tinha que colocar o óleo ali dentro e aí a partir daquele óleo de azeite, né? O azeite que hoje a gente usa para comer, isso quem tem dinheiro para comprar, né? Porque está caríssimo o azeite de oliva. E aí 5 dessas noivas, elas levaram o seu recipiente. As outras 5 também levaram o seu recipiente, mas 5 não levaram o suprimento para o recipiente, ou seja, o óleo, o azeite, e as outras 5 levaram. Então, 5 estavam abastecidas e 5 estavam desabastecidas. Ou seja, dentro de um contexto igreja, não denominação, não estou falando aqui de placa, de MIRV, de MIR, de assembleia, de presbiteria, não, eu estou falando de igreja, igreja como um todo. A igreja é santa, a igreja não tem placa, a igreja não tem rótulo, a igreja é de Jesus, ela é a noiva de Cristo, aleluia, e dentre várias denominações, aleluia, e dentre todas as cidades, e todos os estados, e todos os países, de toda a terra, aleluia, em nome de Jesus, haverão pessoas que irão servir ao Senhor no céu, e dentre essas pessoas tem muita gente aqui. Só que parte dessas pessoas estavam preparadas e parte rejeitaram o quê? Rejeitaram a palavra, rejeitaram o ensino, rejeitaram a Deus, rejeitaram aquilo que os profetas, que os pregadores, que os pastores, que os evangelistas, que os diáconos, que os dirigentes de congregações, que os líderes de célula, que todos aqueles que saíram para pregar o evangelho, aleluia, de fato pregaram, mas foram rejeitados, foram desprezados, foram abandonados, e por quem? Pelas pessoas de ontem, de hoje e possivelmente as de amanhã. Queridos, Jesus declarou que 5 delas estavam com azeite e estavam com recipiente. Quando pela madrugada o azeite daquele recipiente ele acaba, as 5 que tinham levado colocaram e acabou do outro lado. E aquelas não tinham levado azeite e pediram das outras que tinham levado. Elas disseram: agora não dá, porque se nós dermos a vocês, faltará para nós. Vão e comprem azeite para vocês. Só que quando elas saem para comprar azeite, quem chega? Diga para a pessoa que está ao seu lado, de repente você pode sair para comprar a farinha, o peixe, o pão, o café, o tambaqui, a carne, o frango, e Jesus chega, e agora? E agora? Então não posso sair para o supermercado não, irmão, é uma parábola. Vai fazer corte aí na internet para querer falar o que eu não falei. É uma parábola. É claro que se você sair para o supermercado e você tiver, glória a Deus, preparada, de onde você estiver dirigindo, sobe, estiver pilotando, sobe, estiver estudando, sobe, estiver dando aula, sobe, estiver fazendo o que você estiver fazendo, não tem problema, vai subir, porque, aleluia, o Senhor arrebatará a igreja, e não importa onde ela esteja, ela será arrebatada, e todos se encontrarão com Jesus nos ares, para subirem de uma vez por todas. Mas a pergunta é: você está com azeite ou você está sem azeite? Você está com óleo, tem óleo na sua vida, tem presença de Deus na sua vida, ou de vez em quando você pula cerca, de vez em quando você
apronta. De vez em quando você se afasta, de vez em quando você se desvia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está em comunhão ou está desviado? Pastor, eu não gosto dessa palavra desviado. Você goste ou não goste, existem pessoas desviadas. E é interessante como foi o censo deste ano. Você percebeu o censo deste ano? A quantidade de evangélicos que tem. Ele se diz assim: eu não estou em comunhão, mas eu sou evangélico. Eu não sou praticante, mas eu... Pergunte dessa pessoa linda que está só: você é praticante ou você é só um observador do evangelho? Você está só observando. Olha como é lindo ver o pastor pregar, como é lindo ver o fulano cantar, como é lindo ver as meninas cantarem. Olha como é lindo os meninos, né, usando aquele VS, aquele som perfeito, aquele som gostoso. Como é lindo, irmão. Não basta ser lindo. Tem que ter azeite para manter você diante do Senhor com a sua luz acesa. Sabe, meus queridos, Jesus, às vezes declaramos assim: oh, mas Jesus está demorando muito. E a pergunta é: Jesus está demorando muito para voltar? 3 pessoas me respondam, sim ou não. Jesus está demorando para voltar? Já são 2000 anos, ou melhor, 2025 anos, desde o início da era cristã. 2025 anos, não é muito para você? Ou é pouco? Andrew, é pouco ou é muito? É muito. 2025 anos, irmãos. Dariam aí a média de vida, vamos colocar aqui, né, como fez o professor ontem, vamos colocar aqui uma média de 100 anos, que todo mundo viva 100 anos. Quantas vidas se vive? 25 anos? Ou 20 anos, 21 anos? Ou, não anos, mas 21 vidas? Vivendo 21 vidas? 2025 anos. É pouco ou é muito para Jesus voltar? 25 não, porque ele viveu 30, aí foi até 33,5. Então vamos colocar aí 1950 e 60 anos. Só estou fazendo uma conta assim, avulsa. É pouco ou é muito? Mas eu entendi algo, irmãos, muito tremendo na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro, coloca para mim aqui, por favor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não colocaram? Oxe, menino, está aí. Só que eu descobri, Anderson, um negócio nesse texto, é que o Senhor, ele não usa, aqui nesse texto, ele não usa a palavra, ele está tardando. Ele usa a palavra retardar. O Senhor, ele não retarda a sua vinda. E a diferença da palavra tardar para a palavra retardar é que tardar é demorar, mas retardar é diferente, é prolongar mais por causa de algo. Ou seja, Jesus não está necessariamente demorando, ele está retardando por causa de você. Não é por causa de mim, está aí o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já considerem demorada. Olha, a versão é até melhor do que a minha. Ainda que alguns já considerem demorada, mas Ele é paciente com vocês. E não quer que ninguém pereça,
mas que todos venham a mudar de vida. Arrepender é mudar de vida. Arrepender não é ressentimento. Arrepender não é sensação, não é emoção. Arrepender é mudar de direção, é metanoia. Eu estou aqui numa direção, eu me arrependo, eu mudo da direção. Me arrependo, eu mudo da direção. Eu me arrependo, eu mudo da direção. Então, arrepender-se é mudar a direção da vida. Ele está aguardando você. Ele está aguardando você ter azeite, porque se ele vier e você não tiver azeite, você fica. Queridos, portanto, ele ainda não voltou, porque está oportunizando, propiciando o teu retorno, a comunhão com ele. Assim como na sua primeira vinda, ele foi rejeitado pelo seu povo, hoje ele está sendo rejeitado por você. A incredulidade da maioria não impediu de Jesus morrer, e a sua incredulidade também não impedirá de ele voltar. Como assim? Eu não entendi. Muitos lá naquela época da morte de Jesus, eles eram incrédulos, eles mataram Jesus, eles colocaram Jesus no Calvário, colocaram Jesus na cruz, porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, e mesmo assim eles o mataram. Não impediu de Jesus morrer. A sua incredulidade hoje de não servir ao Senhor também não impedirá ele de voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, ele oportuniza você, ele dá chance para você, mas toda chance tem limite. Há um tempo dessa chance encerrar. O que vemos aqui é essa oportunidade. Mas que oportunidade, apóstolo? Não é para mim não, essa oportunidade é para os que estão dentro das igrejas, mas estão afastadas do Senhor. Essa oportunidade é para aqueles que estão inconscientemente rejeitando a Jesus. Mas essa oportunidade também é para aqueles que estão conscientemente, não, eu não quero servir, eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno. Como é que é? É o consciente. Eu sei, mas eu não quero. Tá certo. Se não quer, vamos fazer o quê? Nada. Absolutamente não dá para se fazer nada. Porque conscientemente já é uma outra página. Conscientemente, na verdade, já não é nenhuma outra página. Félix, conscientemente já é um outro capítulo da sua história. Você percebe que conscientemente se afastaram da presença de Deus? E até mesmo, aleluia, é uma oportunidade, você vai dar glória a Deus agora, é uma oportunidade para os que estão em comunhão se firmarem mais na sua palavra, é uma oportunidade para que os que estão em comunhão, aleluia, ficarem mais cheios da presença do Senhor, ganhar mais vida para Jesus, abrir mais célula, aleluia, fazer mais discipulado. Pegue na mão do seu irmão e diga: Deus está nos dando a oportunidade para trabalhar no seu reino. Celebra o Senhor, aleluia, adora o Senhor, glorifica o Senhor, meu querido. Cuidado para você não estar distraída. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissolutamente no meio de vocês, que são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único e soberano Senhor. Judas capítulo 1, versículo 14. O que é isso? São as distrações, até as distrações religiosas. Porque eu não concordo mais com o que o meu líder está dizendo, eu não concordo. Você não está concordando com o que, querido? É com o que a Bíblia está dizendo, é isso? Porque se você não concordar com uma pessoa, é compreensível. Mas você não concordar com a Bíblia, não, porque a Bíblia tem que ser reescrita. O que você vai reescrever na Bíblia?
Não, porque eu não gosto, eu não gosto desse texto aqui, que não deixa eu fazer isso. Mas o texto é que não está deixando você fazer, é isso? O problema é o texto ou é a sua corrupção? O problema é a Bíblia ou é o seu desejo desenfreado? Se você não sabe, a Constituição dos Estados Unidos, ela é pautada dentro das Escrituras. E não existe país mais democrático no mundo do que os Estados Unidos. Como é que um país que tem uma Constituição pautada na Bíblia é democrática? Porque é democrática. As pessoas servem a Deus se quiserem servir a Deus. Vivem para Deus se quiserem viver para Deus. Entregam suas vidas ao Senhor se quiserem entregar essa vida ao Senhor. Vamos compreender, queridos, que em vez de você manter essa rejeição, consciente ou inconscientemente, abra seu coração para Ele, entregue sua vida para Ele, mostre interesse real, Sebastiana, de servir a Ele. Ao invés de você estar dando murros em pontas de faca, ao invés de você estar se batendo por dentro, se mortificando por dentro, você abrir seu coração e dizer: eu quero viver para Ti, Jesus. Eu não quero Te rejeitar como eles Te rejeitaram, mas eu também não quero Te rejeitar hoje como eu passei a Te rejeitar durante o meu passado. Eu não quero mais. Deixe Jesus transformar a sua vida. Experimente uma renovação espiritual. Talvez você diga assim: apóstolo, está muito tarde para isso. Eu já estou no segundo casamento. Eu já até matei, ou roubei, ou sei lá. Não coloque seu casamento, não. Se alguma coisa não deu errada, ou não deu certo no passado, não quer dizer que vai continuar dando errada para sempre. Se as coisas no passado não deram certo, e em algum momento não deu certo, eu quero lhe afirmar que Jesus lhe ama do mesmo jeito. O nome amor tem algo maior que liga a Ele. O amor tem nome, e o nome dele é Jesus. Às vezes nós ficamos presos a situações de ontem, a derrotas de ontem, a fracassos de ontem. E Ele quer que hoje você resolva o teu ontem, viva bem o teu hoje, esteja seguro no teu amanhã. Há uma unção aqui. Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo passeando aqui no nosso meio. Eu já posso sentir a sua presença, eu posso sentir, aleluia, que Ele está falando comigo, mas também Ele está falando com você. Assim como todas as Escrituras apontavam para o primeiro nascimento, para a primeira vinda de Jesus, hoje todas as Escrituras estão apontando para a segunda volta, a volta de buscar a igreja, de buscar você, de pegar você, de raptar você, aleluia, e levar para o céu. Mas você tem que estar preparado, Eduardo. Você tem que estar preparado, Nildo. Você tem que estar preparado, Walter. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu tenho que estar preparada. Prepara a igreja. Assim como muitos não acreditaram ontem, não acreditaram há 20 séculos atrás. Jesus foi rejeitado lá, continua sendo rejeitado aqui. Aleluia.
continua sendo rejeitado aqui. A trombeta vai tocar e a igreja precisa subir. Ei! Esses dias estão difíceis hoje, vão piorar amanhã. Vão. E cada um precisa estar realmente com as lâmpadas acesas, mas tem que ter combustível para elas continuarem. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã. Tem que ter combustível. E o combustível é o Espírito Santo. É a presença dele na sua vida. Eu quero pedir para você ficar em pé. É preciso tomar uma decisão. É necessário permanecer firme. É impossível você continuar hoje do mesmo jeito. Sabe por quê, querido? Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando. O relógio está marcando, são os últimos segundos. Não demora muito, está chegando a hora, já vamos embora. Os dias são difíceis, tá doendo, tá apertando, mas permaneça, falta muito pouco, o noivo já está vindo te buscar. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, se mova, já vamos embora. Aleluia! Ó noiva, não perca a esperança, só espera. Falta muito pouco, não se entrega. O noivo já está vindo te buscar. Declare: ó noiva, o teu descanso não é nessa terra. Logo, logo acaba esta guerra. O noivo já está vindo te buscar. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Aleluia! É a última hora. A igreja precisa levantar as suas mãos, porque nós estamos ensaiando. Aleluia! Você vai dar um tchau para essa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste lugar. A nossa pátria é Sião. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por amor do seu nome. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Não é hora de se esconder. Não, não é hora de se acovardar. Não, não é hora. É hora de recuar, igreja. Força, reaja agora. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja.
Se mova a igreja, se mova na presença dele. Já vamos embora. O que é que você está esperando? Ele não retarda. Ele está te dando a oportunidade. Ele está retardando a sua vinda por amor de você. Hoje pode ser o dia que a chave gira na sua direção. Como assim? Quando você abre o seu coração e deixa ele entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, porque o relógio está marcando. Já são os últimos dias. Oh, aleluia. Declare: o relógio está marcando. São os últimos segundos. Não demora muito. Está chegando a hora. Já vamos embora. Diga: os dias são difíceis. Tá doendo, tá apertando. Mas permaneça. Falta muito pouco. O noivo já está vindo te buscar. Força, igreja. Força, igreja. Meu Deus. Força, igreja. Já vamos embora. Prepara a igreja. Prega a igreja. Se prepara para subir com ele. Já vamos embora. Força, igreja. Avança, igreja. Desperta, igreja. Já vamos embora. Prepara a igreja. Prega a igreja. Se mova a igreja. Já vamos embora. Vem para Jesus hoje. Abaixe sua guarda. Ó noiva. Esperança só espera. Se mova hoje na direção dele. Pouco se entrega. Mas eu já aceitei Jesus. Já está bem. Mas inconsciente ou consciente, você tem se afastado dele. Não é vergonha não. Vergonha é ser deixado para trás. Não, o que vão pensar de mim, não. Eu não quero pensar nada de você. Eu não tenho o direito de pensar de você. Porque a vida é sua e você faz dela o que você quer. É verdade. Mas eu desafio você hoje, diante do Senhor, reconciliar-te. A Bíblia diz: volta. Ora, se volta é porque um dia você já esteve em extrema comunhão. Em extrema comunhão, em extrema santidade. Deus está falando com você, não importa quem você seja. Ah, mas eu já fui até líder, e daí? Quantos líderes estão perdidos? Quantos líderes estão escandalizados? Título não salva ninguém. Porque você tem um título de pastor, você acha que você está salvo? Não. Porque você tem um título de apóstolo, você acha que está salvo? Não. Porque você tem um título de 12 ou líder, de diácono ou dirigente de congregação, você acha que está salvo? Não. Título não te salva. Quem salva é Jesus pregado no Calvário e ressuscitado até o terceiro dia. Eu quero lembrar a você, aleluia, que a sua comunhão com Deus não pode ser passada. Ela tem que estar presente em futura, sempre presente. Amanhã que é o futuro, e quando chegar o futuro, já vai precisar do outro futuro. Aleluia, ó noiva, nessa terra. Aleluia. Eu quero que
Eu quero, aleluia, assim como Jesus oportuniza você, eu não posso deixar encerrar este culto sem dizer para você: hoje pode ser a tua última chance. A igreja levanta as mãos. Força, igreja, levante. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos embora. Força, igreja, avança, igreja, acorda. Prepara, a igreja, prega, a igreja, já vamos embora. Vamos embora, vamos embora, nós vamos embora. Aleluia. E você não pode ficar. Ei, meu querido, ei, aleluia. A liderança trabalha, a liderança ora. Estamos orando, estamos jejuando por você, aleluia, todos os dias. E é verdade isso, para ver você rendido ao Senhor. Mas tem algo que nenhum líder vai fazer por você, e esse algo se chama voltar de livre e espontânea vontade diante de Deus. Pegue na mão do seu irmão, pergunte: está preparada? Ou quer se preparar? Pergunte mais uma vez: você está preparado ou preparada? Se quer se preparar, vamos lá na frente, eu quero ir com você. Os dias são difíceis, tá doendo, tá apertando, mas permaneça, falta muito pouco, o noivo já está vindo te buscar. Dias difíceis, dias trabalhosos, aonde para sustentar a sua casa você tem que dobrar o seu tempo, dobrar o seu trabalho, dobrar o seu esforço. Dias difíceis, aonde o pai de família não pode deixar ver o filho ou a filha, ou a esposa, ou toda a casa perecendo, e ele se desdobra, ele luta. Às vezes até a própria esposa tem que sair para poder ajudar na despesa, porque a despesa é muito alta, é muito trabalhosa. Eu quero lembrar que tudo isso vai acabar. Aleluia. O próprio Senhor, aleluia, no céu não vai deixar você trabalhar. Você passará a eternidade toda adorando, glorificando, exaltando. Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode adorar? Será que você pode dar grito de júbilo? Será que você pode? Pode. Aleluia. Força, 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 força. Força, diga para a pessoa: força, igreja. Força, vaso. Força, varão. Força, meu filho. Força, aleluia. Nós já vamos embora. Continua, continua. Não desiste. Não, não desista. Não desista. Prepara a igreja. Força, querido. Vem para Jesus, você que não está bem. Não se esconda atrás de uma situação que alguém fez com você. Hoje você tem a decisão para tomar. Hoje você tem uma decisão para tomar. Dê o seu passo para Jesus, porque Ele já deu todos que você precisava. Prepara a igreja, se mova a igreja. Oh, vamos embora. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora.
É a última hora? É. Muitos rejeitam? Sim. Sem palavras, muitos rejeitam. Consciente ou inconscientemente, rejeitam. Muitos não acreditam. Muitos têm Jesus como histórico, até mesmo como muitos judeus. Ele é apenas um profeta. Não, ele não é apenas um profeta. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele é o Libertador. Ele é a estrela que resplandece. É o Alfa, o primeiro. É o Ômega, o último. Quando cantamos Se Mova a Igreja, você vai sair daqui a pouco e amanhã é segunda-feira. Depois da manhã é terça. E você vai passar possivelmente a semana toda cuidando dos seus interesses. Mas eu quero lembrar que o maior interesse que você deve ter é na sua salvação. E ela não se define num culto. Ela se define durante toda a nossa existência. Não pare de guerrear. Não pare. Os doentes podem ser curados. Os cativos podem ser libertos. E os oprimidos esses sairão do cativeiro. Eu quero lembrar para você, igreja, que 2000 anos não enfraqueceram o Evangelho. Ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de toda a sua casa, para a salvação de toda a sua família, para a libertação de todos os oprimidos, encarcerados. Só que você não pode rejeitar mais Jesus dentro da sua casa. Feche seus olhos, levante a mão direita. Declare comigo, diga: Jesus, me perdoa todas as vezes que eu te rejeitei. Jesus, perdoa-me todas as vezes que eu virei as costas, porque não queria aquele momento te servir. Jesus, modela meu caráter, que ainda tem resquícios do mundo. Meu coração é teu. Coloque a mão na sua cabeça, diga: minha mente eu levo cativo até o Senhor. Eu levo cativo os meus pensamentos. Eu levo cativo diante do Senhor a minha vida. Eu sou teu, Jesus. Restaura a minha vida, a minha casa, a minha família. Modela meu caráter e me ensina, Jesus, a te amar mais, a te honrar mais, a rejeitar mais o mundo e a correr mais para os teus braços. Ó Jesus, minha vida, minha casa e a minha família são todos teus. Aleluia. Em o nome de Jesus eu faço essa declaração. Diga: no nome de Jesus eu faço essa declaração, para que seja registrado no reino do Espírito: minha vida e minha casa e minha família são de Jesus. Se isso é verdade, dê só um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: não se afaste dele. Ele te
te ama. Na verdade, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus.